Olá, ouvinte internauta do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria no Brasil inteiro. Começamos agora o show de informações e também tirando a sua dúvida na área da Previdência Social. Conosco, mais uma vez, o professor Rafael Castelo Branco. Seja bem-vindo, professor Rafael. Muitas dúvidas encaminhadas ao longo da semana pelos nossos ouvintes. Uma semana marcada pelos avanços na reforma previdenciária. Vamos à primeira mensagem que vem da Flavínia de General Sampaio. Ela diz o seguinte, professor Rafael: minha mãe tem 40 anos de idade, 19 anos de contribuição. Já fez 6 cirurgias de hérnia de disco. Queria saber se ela tem direito a dar entrada na aposentadoria. É possível, professor? Bom dia, Luzenô. Bom dia, Lucinha. Bom dia, Matheus. E bom dia a você, ouvinte. É sempre um prazer imenso estar com vocês aqui no Alerta Geral. Na realidade, Flavinho, é possível sim aposentar, Luzenô, desde que seja comprovada a incapacidade total e permanente para o exercício das atividades laborativas. Então, tudo isso depende, Flavinha, das comprovações médicas realmente dessa incapacidade. Recieri Góes, em Ocara, relata que é portador de deficiência física, sendo que a deficiência não possibilita mais para trabalhar e andar e está recebendo um auxílio-doença ao invés de uma aposentadoria. E ele quer saber também como receber, transformar esse benefício em uma aposentadoria. Recieri, na realidade foi concedido o auxílio-doença porque foi compreendido, no caso pela perícia, de que de fato a incapacidade ela é total, ou seja, não reúne condições para trabalho, mas também há condições de reversibilidade desse quadro clínico, ou seja, que você pode realmente voltar a exercer as suas atividades laborativas. Para que você converta isso numa aposentadoria por invalidez, terá, na verdade, que comprovar que não há condições para essa reversão. Professor Rafael Castelo Branco, a Maria em Umirim tem também uma dúvida em relação ao auxílio-doença. Ela relata que tem 49 anos de idade, 18 anos de contribuição, é portadora de asma crônica e está recebendo um auxílio-doença há mais de 4 anos. E ela diz que não a querem encostar, ou seja, deixá-la de licença. Ela diz que a profissão é na área da pescaria e quer saber o que fazer diante dessa situação. Bom, no seu caso, Maria, você já está, na verdade, percebendo esse auxílio-doença há 4 anos, né? Para que isso seja convertido numa aposentadoria por invalidez, é muito parecida com a pergunta de Recieri, né, que a gente acabou de responder. Teria que comprovar realmente que a incapacidade ela é permanente e não apenas provisória. Vamos a Campos Sales, na região sul do Ceará. A Daílma diz que é doméstica de carteira assinada, quer saber sobre o aviso prévio, se ela trabalhar, tem direito de receber o mês que trabalhou fora o aviso ou vem tudo junto? Na verdade, o aviso, ele é o último mês trabalhado. Então, se você é comunicada da demissão imotivada e você permanece trabalhando, você tem direito a receber esse mês, né, que é o chamado mês de aviso. Não é que você receba um mês de trabalho e mais um mês de aviso, não. Quero parabenizar os patrões da Adailma que assinaram a carteira dela e essa é uma obrigação para quem tem empregado doméstico dentro de casa, assinar a carteira para permitir que esses trabalhadores recebam os seus benefícios trabalhistas e previdenciários. Celiane em Solonópole. Faz 5 anos que estou no aguardo da minha aposentadoria rural. O que está acontecendo? Por que tanta espera, professor Rafael? Falta documento, falta tempo de contribuição? Não, na verdade, Celiane, o primeiro ponto é verificar se já não tem uma resposta definitiva no INSS. Acontece realmente de alguns requerimentos que foram formulados no âmbito das agências estão realmente com um grande atraso na sua análise, mas que a gente tem notado já nos últimos meses realmente uma melhora, né, e eu acredito que esse seu requerimento vai ter uma resposta final já nesses próximos dias. Do interior do Ceará também chega a pergunta da Lourdes. Tenho 60 anos de idade e marquei para dar entrada na minha aposentadoria e até agora não obtive nenhum retorno. Na realidade, a partir do momento que a gente faz o agendamento, né, no caso que é designado uma data para apresentação dos documentos, né, ou dos documentos que foram colocados no sistema, se houver a necessidade de alguma complementação, você tem sim que ter alguma data, né, para que possa
realmente apresentar essa documentação ou verificar um resultado final desse requerimento. Se eventualmente você não teve resposta, você pode entrar em contato com o 135 para verificar se há alguma data marcada lá para você comparecer à agência ou apresentar documentos. E 2, você pode também, caso queira, se dirigir até a agência para checar como é que está. E você que se encontra em qualquer parte do Brasil nos acompanhando pela internet, nas redes sociais do Ceará Agora, pode mandar a sua pergunta, a sua mensagem para o nosso WhatsApp 085 98940 2385. Para quem está nos acompanhando pela internet, aqui na tela do computador ou do seu telefone celular, aparece o número do nosso WhatsApp 085 98940 2385. Mais uma dúvida, o ouvinte que é de Iguatu não se identificou, mas diz que é aposentado como segurança de carro forte, se aposentou em 2005, aos 65 anos de idade e 35 anos de contribuição. Hoje ele relata, professor Rafael, que não recebe mais o mesmo valor quando se aposentou. Ou seja, teve uma defasagem salarial de benefício aí tremenda. Na realidade, todos os benefícios previdenciários, eles são atualizados pelo índice do governo, chamado INPC. Se eventualmente você entende que houve algum erro, né, nessa atualização anual, né, nesse reajuste anual, você pode sim se socorrer de um agendamento de revisão de benefício na própria agência do INSS. Mas a primeira sugestão que eu lhe dou é que você possa procurar um contador previdenciário para realmente confirmar se houve essa perda e, a partir daí, sim, fazer esse agendamento de revisão. Alegário em Russas diz que hoje está com 27 anos de contribuição e 51 anos de idade. Ele quer saber se continuar trabalhando com os 35 anos de contribuição vai ter direito à aposentadoria. Vai ter direito sim, Alegário. Agora, com a questão da reforma da Previdência, muito provavelmente você vai ter que ter, a época que completar esses 35 anos de contribuição, a idade mínima, né, que é a idade mínima que está proposta pela reforma, que ainda está sendo discutida, é a idade mínima de 65 anos. Quer dizer, professor Rafael, que ao chegar aos 35 anos de contribuição e batendo nos 59, porque faltam 8 anos, ele tem 51 anos de idade hoje. Mais 8 de contribuição, bate em 35 anos de contribuição e 59 anos de idade. Com essa idade lá na frente, o Alegário não vai ter condições de se aposentar. Ainda não vai ter condições, Alegário, tendo em vista que você vai ter uma idade mínima. A idade mínima, você vai entrar nas regras de transição, né? Provavelmente você vai estar próximo ao momento de aposentadoria, mas ainda vai ter que realmente contribuir mais um pouco. O Francisco, em Aratuba, diz que trabalhou por 5 anos com carteira assinada, agora criou uma pequena empresa no Simples e ele quer saber se os 5 anos que ele contribuiu como carteira assinada irão ajudá-lo nesse processo de aposentadoria lá na frente. Com certeza, Francisco. Todas as contribuições que são feitas durante o período laboral, independente de serem contribuições mediante um contrato de emprego, né, no caso segurado empregado, ou até mesmo como contribuinte individual, como no seu caso, todas as contribuições elas serão contabilizadas sim quando do momento da aposentadoria. Pergunta, dúvida da Ana Cristina em Quixadá. Minha irmã está viúva já faz 1 mês e o esposo dela recebia um benefício. Queria saber se ela tem direito a receber uma pensão ou algum benefício. Sem dúvida. No caso, como ela era casada com um beneficiário do INSS, agora é bom verificar se o benefício dele era um BPC, que é um benefício da assistência social, que aí não gera direito ao benefício, à pensão por morte, ou se era, de fato, uma aposentadoria, ou um auxílio-doença, por exemplo. Se for um benefício da Previdência, terá direito sim, porque, na verdade, ela é dependente de primeira classe. Se ele recebeu uma aposentadoria rural, também deixa para a viúva a pensão, professor? Com certeza, Luzenor. Sendo um aposentado rural, no caso é um benefício da Previdência, então gera sim direito à pensão por morte. Renato, na Grande Fortaleza, minha mãe tem CNPJ aberto no nome dela e contribui no INSS há mais de 6 anos. Ela hoje tem problema nos ossos e ela fez várias perícias, mais de 8, e não aprovaram a aposentadoria dela. Como ela deve fazer para poder receber a aposentadoria? No caso, o ideal, Renato, é que ela tenha comprovações
médicas de que de fato está incapacitada. Então, laudos, exames, atestados, todos esses documentos são aptos a convencer o perito, não só o perito do INSS, como também uma eventual perícia na Justiça. Comprovando essa capacidade total e permanente, terá sim direito à aposentadoria. Pergunta da dona Antônia Batista Ferreira, em Tianguá. Ela diz que o marido morreu sem contribuir para a Previdência Social. Era agricultor. E ela quer saber, professor Rafael, se tem direito a algum benefício previdenciário. Tendo comprovações de que ele era agricultor, no caso o agricultor familiar, o chamado segurado especial, tem condição sim dela requerer, no caso, uma pensão por morte. Certo? Então, se o seu esposo ele ainda não era aposentado, ele não estava em gozo de nenhum benefício previdenciário, você vai ter que comprovar de fato que ele era agricultor para que possa gerar direito a esse benefício. Professor Rafael, com essa resposta você me deixou curioso e em outras informações você pode até ajudar ainda mais a dona Antônia. E para a dona Antônia comprovar que o marido era agricultor, quais condições ela precisa apresentar ao INSS para buscar esse benefício? Todo e qualquer documento, Luzenor, que possa comprovar, que possa certificar o exercício do labor rural. Então, por exemplo, eventual declaração de sindical ou de sindicato de trabalhadores do campo ou de associações de trabalhadores, certificado de recebimento de sementes, por exemplo, de participação em programas de inclusão de trabalhadores do campo, programas do governo, declarações escolares dos filhos dizendo que os pais de fato são agricultores, enfim, o rol ele é muito extenso, né? No caso ele não é um rol taxativo, como a gente chama no direito, então todo e qualquer documento que possa realmente comprovar o exercício dessa atividade do campo, com certeza será apto. Professor Rafael Castelo Branco, o Roberto está em Oroz, tem 40 anos de idade, é agricultor, não paga o INSS e quer um conselho para saber qual caminho ele poderá percorrer para quando chegar lá nos 60 anos de idade, 65 anos de idade, requerer a aposentadoria. Muito bom, Roberto. Na realidade, você vai ter, nas regras atuais, independente da reforma da Previdência, vir ou não a ser concretizada, você vai ter que ter nas regras atuais 60 anos de idade e 15 anos de comprovação de que de fato você é agricultor, né, que são 180 meses de carência. Você tendo essas comprovações, você terá sim direito a esse benefício. Dúvida da Ana em Santa Quitéria. Antes de ler essa mensagem da Ana em Santa Quitéria, eu quero chamar você, ouvinte, internauta, a também nos encaminhar a sua dúvida. Escreva aí para o nosso WhatsApp 085 98940 2385 e diga em que cidade do Brasil você se encontra. Trabalhei em uma empresa de 2010 a 2018. Ao sair, recebi seguro-desemprego. Quero saber até quando estou na condição de segurada. Pergunta boa, bem curiosa mesmo. A resposta serve para outros milhares de ouvintes e internautas da Ana em Santa Quitéria. Muito boa pergunta, Ana. Na realidade é o seguinte, o segurado empregado, ele tem direito, a partir do momento da última contribuição, de contar 12 meses em geral, né, do chamado período de graça, que é o período em que você, mesmo não contribuindo, você está assegurada pelo INSS. Entretanto, o que acontece? Como você saiu, você fez utilização do seguro-desemprego, esse período que originalmente é de 12 meses, ele é estendido por mais 12 meses. Então, você pode ficar até 24 meses sem contribuir, que estará segura. E aí tem mais um último detalhe, Luzinão, que no Alerta Geral a gente sempre tem essa preocupação de passar a informação completa e correta, que, no caso, se você, além de ter usufruído do seguro-desemprego, se você tiver mais de 120 contribuições no seu histórico, ou seja, 10 anos de contribuição, você ainda pode ter direito a mais 12 meses, ou seja, é possível, Luzenor, que você fique 36 meses sem contribuir para o INSS e ainda esteja na qualidade de segurado, chamado no período de graça. Boa essa resposta, bem esclarecedora, professor Rafael. Sheila, em Crateús, quer saber até quando vai trabalhar e para chegar a hora da aposentadoria, hoje com 22 anos de contribuição e 44 anos de idade. Está fazendo o dever de casa bem direitinho. Está sim. Na realidade, Sheila, nas regras atuais, você com 30 anos de contribuição, você teria condição já, você tem condição já de realmente obter o benefício de aposentadoria. Caso a reforma passe, você provavelmente vai entrar nas regras de transição,
né? E aí teria que ver especificamente, de acordo com as regras que ainda estão sendo discutidas no âmbito do Senado, qual das regras seria mais interessante para você. Maria Silvana, na região metropolitana de Fortaleza. Fui à audiência, a uma audiência, e o juiz me deu 3 meses de auxílio doença, porém meu braço dói muito e não consigo retomar as minhas atividades. O que é que eu preciso fazer para conseguir o meu benefício, conseguir mais tempo afastada? Caso o processo ainda não tenha encerrado, Maria, o ideal é, por meio do seu advogado, o defensor público do seu processo, verificar a possibilidade de apresentar algum recurso à decisão, que aí depende de como que esteja o seu processo. Caso o processo já tenha terminado e você ainda permaneça incapacitado, o benefício não tenha ainda sido cessado, você pode entrar também no INSS com um pedido de prorrogação desse benefício. Neide, em Icó, trabalhei na agricultura até os meus 42 anos e mais 12 anos na prefeitura. Eu queria saber quando posso dar entrada na minha aposentadoria. Hoje estou com 55 anos de idade. No caso, para que você possa dar entrada como trabalhadora do campo, né, caso você tenha comprovações que agora está, de fato, trabalhando no campo, você tem condição, com 55 anos de idade, de aposentar se você tiver 15 anos ou 180 meses de comprovação de labor no campo. Entretanto, caso você queira aposentar-se no que a gente chama de aposentadoria híbrida, onde você soma o tempo da prefeitura com o tempo de trabalho no campo, você terá condição de se aposentar somente aos 60, desde que comprove que, somando o tempo do campo com o tempo da prefeitura, você tenha pelo menos 15 anos de trabalho, né, de contribuição para o INSS. Fiquei na dúvida, professor Rafael. O trabalhador rural se aposenta aos 60 anos de idade, tendo 15 anos comprovados de contribuição, e necessariamente essa contribuição não é aquele recolhimento para o INSS diretamente com carteira assinada, mas a partir da comprovação que ele tenha da atividade rural. No caso da mulher, ela se aposenta, trabalhadora rural, com esses 15 anos de contribuição e 55 anos de idade. Isso. No caso aqui da Neide, em Icó, esses 12 anos como trabalhadora urbana na prefeitura, isso tem algum peso, tem algum impacto na contagem do tempo para ela e para muitos outros trabalhadores rurais que têm essa contribuição híbrida na zona rural e na zona urbana? Para que possa aposentar-se na condição de trabalhador, de aposentadoria híbrida, ela tem que ter a idade não de 55, mas a idade de 60, né? Porque, na verdade, esse redutor dos 5 anos, tanto do homem, né, que aposenta, no caso, com 60, e a mulher com 55, no caso do rural, se dá única e exclusivamente pelo fato do trabalho no campo, né? A aposentadoria híbrida, ela permanece com as idades comuns das idades urbanas. Então, a mulher na aposentadoria híbrida com 60 e o homem com 65. E lembrar também para os nossos ouvintes, internautas que moram ou têm atividade na zona rural, as regras que estão sendo desenhadas para a nova a Previdência Social não serão alteradas em relação à aposentadoria rural. Francisco José, em Ubajara, quer saber, professor Rafael, quando irá pedir a aposentadoria? Tem 21 anos de contribuição e 44 anos de idade. Já respondemos a algumas perguntas bem parecidas, mas vale para você, Francisco José, a resposta agora do professor Rafael. Nas regras atuais, Francisco, com 35 anos de contribuição, você vai ter condição realmente de contribuir. Então, de aposentar-se. Se você tem 21 anos de contribuição, faltam, no caso, 14 nas regras atuais para você obter esse benefício. Drama enfrentado pela dona Francisca Viana em Barroquinha. Ela diz que é funcionária pública desde 1997 e não tem contribuição. Já procurou a prefeitura e o INSS e tanto a prefeitura quanto o INSS negaram a prefeitura e o INSS resposta. Ela quer saber onde buscar a informação, professor. No caso, você pode provocar, Francisca, o setor pessoal do órgão ao qual você está vinculado, formular um requerimento administrativo requerendo uma declaração do período que você realmente está trabalhando para a prefeitura e requerendo informações acerca das contribuições, se elas estão sendo feitas para o INSS ou para um regime próprio do seu município. Esse requerimento vai ser analisado pela prefeitura. Caso mesmo assim não seja obtida a informação, o ideal é que, por meio de um advogado ou de um defensor público, você busque o judiciário para que a justiça, o juiz, determine
essa obrigação para que o prefeito, no caso a autoridade, possa lhe prestar essa informação. A professora Marilá, que tem 50 anos de idade, 30 anos de contribuição, deu entrada no pedido de aposentadoria e o benefício foi negado. Por quais razões? Pela idade, professor Rafael? Não, 50 anos? Não, na realidade, Marilá, se você já tem 30 anos de contribuição, o correto era realmente você ter obtido o benefício de aposentadoria. O primeiro ponto é você verificar qual foi o motivo desse indeferimento. Todo requerimento que é feito no INSS, você deve receber a chamada carta de comunicação, onde fala o motivo explícito pelo qual o benefício foi negado. E a partir dessa negativa, tentar ou requerer um recurso no âmbito do INSS, no âmbito da Previdência, chamado recurso ordinário, ou você ir realmente para a via judicial. Mais uma dúvida agora do Francisco em Morada Nova. Minha irmã é aposentada como professora. Gostaria de saber se com essa reforma irão mudar os critérios ou irá o município mexer no salário dela. Não, o salário ele permanece da forma como está. Né? Na verdade, uma das questões que a reforma está fazendo, e somente aqueles que estão no regime geral, né, ou seja, se ela contribuir para um regime próprio do município, não vai ser afetada, pelo menos até então. No caso, o que vai modificar no regime geral é o valor das contribuições. A depender da faixa, né, do seu salário, você vai poder realmente ter algumas alterações. E também dizer, professor Rafael, que tramita no Senado Federal a PEC paralela, que abrange para servidores estaduais e municipais as regras gerais da Previdência Social. Mas essas regras, um detalhe, só irão valer para os novos servidores que serão concursados e ingressarem no serviço público, tanto estadual quanto municipal. Exatamente, Luziano. Muito Maria das Dores em Canindé tem uma criança que recebe BPC, só que há mais de um ano veio a sofrer um AVC e ficou com sequelas do lado direito. Somente agora que veio ser comprovado o laudo médico. Eu queria saber se ela pode mudar o benefício para a aposentadoria ou não. Não, na realidade, a aposentadoria, ela preconiza, ela necessita de que o segurado ele esteja contribuindo, né, que ele esteja, como a gente costuma falar, na qualidade de segurado. Se eventualmente ela receber um BPC, é um benefício que não é previdenciário, é um benefício apenas assistencial, é justamente pelo fato dela não estar coberta pelo INSS, até porque, como você mencionou no início da pergunta, é uma criança. Então, infelizmente, ela não vai ter como converter esse BPC numa aposentadoria. Mais uma dúvida, Augusto em Fortaleza. Trabalho desde 1982 e tenho 57 anos de idade. Quando darei entrada na minha aposentadoria? Contei já 27 anos de contribuição, professor Rafael. 27 ou 37? 1982. Errei nas contas, professor? Errou nas contas. Eu acho que 37 anos de contribuição. 37 anos de contribuição, no caso, Augusto, você tem condição, sim, realmente de obter o benefício de aposentadoria. A sua matemática está perfeita, correta, redonda. Quer dizer que com 37 anos hoje de contribuição, ele não pode dar entrada? Ele já pode dar entrada, sim. Pronto, aí, uma boa resposta para o Augusto. Agora, tem um detalhe interessante aqui no Augusto, Luzenu, que é o seguinte, Augusto, você somando a sua idade com o tempo de contribuição, hoje você tem 37, com mais 57 dá 94, né? Já passou daquela regra? Não, passou não, professor Então Rafael. você pode, exatamente, o ideal é talvez você continuar contribuindo para que, fechando os 96 pontos, você possa, de fato, ter acesso a uma aposentadoria integral e aí ter o seu valor de benefício bem melhor do que provavelmente você tem hoje. Elane Fonseca, na cidade de Granja. Meu pai tem 53 anos de idade e é aposentado por invalidez desde 2013. Em outubro do ano passado, fomos requerer junto ao INSS o adicional da grande invalidez, mas não obtivemos êxito. O doutor pode nos dar informações a respeito desse adicional, o que pode ser feito em relação a isso? Ele tem mesmo esse direito? Professor Dr. Rafael Castelo Branco, a resposta para Elane Fonseca. Elane, na realidade, esse benefício é um benefício destinado aos aposentados por invalidez que comprovam a necessidade de cuidados permanentes de terceiro. Esse terceiro, esse cuidador, ele pode ser um cuidador familiar, pode ser um cuidador profissional, como um enfermeiro, um fisioterapeuta, né? Então, ele vai ter que ter comprovações médicas que precisa desse cuidado permanente de terceiros, vai entrar com esse requerimento junto ao INSS. Caso não obtenha o êxito, ele pode, por meio de um advogado ou de um defensor público
né, vir a acessar o judiciário e tentar comprovar na justiça essa necessidade desse adicional de 25%. Vamos voltar a Solonópolis. Celiane, há 5 meses estou aguardando a minha aposentadoria rural. Já houve mudança de setor, transferência para análise da fila nacional e até agora nada. O que está acontecendo, professor Rafael? Burocracia, Celiane, do INSS, pouca gente para atender a tantos pedidos de aposentadoria e benefícios. Sei. É isso, professor Rafael? Exatamente, Luzeno. É um problema, Celiane, nacional, uma dificuldade que o INSS vem tendo. Essa questão da mudança de setor se decorre justamente de uma tentativa de reorganização administrativa do órgão, mas a gente acredita que nesses próximos dias você vai ter sim a resposta a esse requerimento. E tem um ponto interessante, Luzeno, que a data que conta para o início do benefício, a chamada DIB, geralmente, no caso das aposentadorias rurais, elas contam desde a data do agendamento, a chamada DER, data de entrada no requerimento. Samuel, ele nos mandou uma pergunta de um telefone que o prefixo é 066, não tenho ideia de onde é. Mato Grosso, pronto, já chegou a Lucine aqui para nos ajudar. Gostaria de saber como funciona a aposentadoria por invalidez, quem pode receber? Essa resposta do professor Rafael, caro Samuel, retrata aqui o compromisso do Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria com a educação previdenciária. Quem tem, professor Rafael, direito à aposentadoria por invalidez e como receber o benefício? Muito boa pergunta. Bom, na realidade, todos aqueles que contribuem para o INSS, que tenham preenchido os requisitos de carência, que na verdade é o número mínimo de contribuições de 12 contribuições, e que tenham, na realidade, a comprovação da incapacidade total, ou seja, não tem condições para o trabalho, e permanente, ou seja, que não vai realmente recuperar no tempo previsto essa capacidade para trabalhar. Então, todos aqueles que preenchem esses requisitos se submetem a uma perícia no âmbito do INSS, comprovando o atendimento a esses critérios, pode sim ter acesso a uma aposentadoria por invalidez. GG, na região metropolitana de Fortaleza, uma pessoa recebia um benefício auxílio ao idoso. Era casada no civil, mas separada há 25 anos. A viúva tem direito a algum benefício? Se essa separação, né, ou divórcio tiver deixado uma pensão, por exemplo, uma pensão alimentícia, onde mesmo separados ainda havia um vínculo, né, entre as pessoas, pode sim vir a ter acesso a uma pensão por morte. Duas certo? perguntas em cima da sua resposta para o GG. Primeira pergunta: com tanto tempo de separação, 25 anos, ainda tem vínculo ou margens para essa interpretação de vínculo, professor Rafael? Pode sim, tendo em vista que, na verdade, no divórcio, um dos critérios que são levados em consideração é a possibilidade de um dos cônjuges deixar uma pensão alimentícia para o outro. E aí depende de cada situação. Há pessoas que recebem uma pensão há mais de 30 anos, né? Agora, existindo realmente essa situação, mesmo não existindo casamento mais, né, tendo acontecido o divórcio, pode sim ter acesso a uma pensão alimentícia. E a outra dúvida também em cima da pergunta do GG, quando ele fala assim, um benefício auxílio ao idoso. O BPC, por exemplo, que é um auxílio ao idoso, não deixa para herdeiros qualquer pensão, é isso? Isso. Se o benefício for realmente um benefício assistencial, que é o caso do BPC, também conhecido como LOAS, não gera direito à pensão para qualquer situação, né? Esse benefício é um benefício apenas assistencial. Agora, se for um benefício de natureza previdenciária, no caso de qualquer das aposentadorias, por exemplo, tem sim direito a essa pensão. Vamos voltar ao Mato Grosso, da cidade de Itapurá. Tereza, tenho 63 anos de idade e possuo 10 anos de INSS pagos. Tive câncer de mama há 12 anos. Quais são os meus direitos? Para que você possa aposentar-se, Tereza, você tem que ter no mínimo 15 anos de contribuição, que são os 180 meses, né, para ser mais exato. Para aposentar por invalidez, em relação ao câncer de mama, teria que primeiro comprovar que essa situação de invalidez ela ocorreu já depois do início das suas contribuições, que você estava
realmente na qualidade de segurado e comprovar de fato que você está incapacitado para o trabalho. Fora dessas condições, realmente o ideal é que você permaneça contribuindo para obter o benefício. Maria Natalina, em Novo Cruzeiro, Minas Gerais. Sempre vivi na roça, trabalhei 6 anos de carteira assinada, depois voltei para a roça e tenho hoje 48 anos de idade. Como fica minha situação para a aposentadoria? Se com 55 anos de idade você tiver comprovações de pelo menos 15 anos na agricultura, você tem que, mesmo que esses 15 anos de trabalho como agricultora sejam descontínuos, você tem sim condição de aposentar-se com 55 anos de idade. Caso você não tenha esses 15 anos e queira somar o período de trabalho de carteira assinada com o período da agricultura, terá que aguardar realmente os 60 anos de idade. Vanusa, em Santa Quitéria. Gostaria de saber se tenho direito à aposentadoria por invalidez, pois tenho discopatia de coluna, fibromialgia, hérnia de disco, faço tratamento no CAPS. Já dei entrada pela justiça e o pedido foi negado. Dei entrada no auxílio doença e só recebi por 1 mês. O que devo fazer, professor Rafael? No caso, você tem que verificar primeiro, Vanusa, as provas que você tem realmente para que possa comprovar essa incapacidade total, né, para ter acesso a esse benefício. Independente de ser na justiça ou de ser no próprio INSS, é necessário que você tenha laudos atualizados que comprovam essa incapacidade. A pergunta vem do Francisco Raimundo de Fortaleza. Dei entrada no pedido do INSS no ano passado. Lá me disseram que faltam 1 ano e 4 meses e 10 dias para eu me aposentar. Essa reforma previdenciária vai mexer comigo? Eles vão alterar o meu tempo de contribuição? Não, na realidade, Francisco, não que vá alterar o período que você já tem comprovado de contribuição. O que pode vir a alterar, dependendo da idade que você não mencionou na pergunta, você pode se encaixar em uma das regras de transição e ter que contribuir um pouquinho mais para ter acesso ao benefício de aposentadoria. Então, a minha sugestão é que você acompanhe, principalmente nesses próximos meses. Agora, essa semana teve a votação no primeiro turno no Senado, né? Mas nesses próximos meses a gente vai sempre estar trazendo aqui no Alerta Geral as repercussões dessa reforma previdenciária no seu dia a dia. Mas nesse caso, professor Rafael, do Francisco Raimundo e de outras pessoas que se encontram nessa mesma situação, faltando apenas 1 ano e 4 meses, não tem como a reforma previdenciária atrapalhar quem está nessa condição. Ela, na verdade, a tendência é que ele entre nas chamadas regras de transição e aí, a depender da idade, que não foi mencionada aqui na pergunta, ele tem que contribuir com, por exemplo, mais 50% do tempo que falta. Então, se falta 1 ano e 4 meses, ele contribui com mais alguns meses para que possa ter acesso a esse benefício. Claro, Francisco, Raimundo, eu respondi e acrescentei essa informação partindo do pressuposto que você já tem aí perto dos 65 anos de idade e também no caso das mulheres com 60 anos de idade, faltando esse pouquinho de tempo para receber a boa notícia sobre a aposentadoria. Exato. Isaías, em Jaguari, Bahia, tenho 50 anos de idade, sou frentista há 23 anos. Quer saber quando pode se aposentar? Leva alguma vantagem do ponto de vista das condições insalubres para quem trabalha em posto de combustível? Muito bem pontuado, Luzenor. Na realidade, Isaías, você tendo comprovação de que você está exposto aos agentes nocivos, e a gente sabe que a atividade de frentista, muitas vezes, a grande maioria das vezes, você está sim exposto a esses agentes, você pode sim ter acesso a um benefício chamado aposentadoria especial, que a depender do grau de exposição, e aí você comprova por meio de documentos técnicos, dentre eles o PPP, né, que é um documento que você obtém junto ao seu empregador, você pode realmente aposentar-se, inclusive agora com 25 anos de contribuição. Vamos a outra pergunta, agora vem da cidade do Pará, Minas Gerais, ou cidade de Pará, Minas Gerais. Divino Barbosa, vou completar 65 anos de idade em fevereiro de 2020 e tenho 15 anos de contribuição. Como fica a minha situação? Bem confortável, viu, Divino? Confortável, Divino. Na realidade, você vai ter condição de aposentar-se na modalidade de aposentadoria por idade, tendo em vista que, além da idade mínima, que é os 65 anos, você tem, na verdade, o tempo de contribuição mínimo chamado tempo de carência. Professor Rafael Castelo Branco, quero a sua atenção especial para essa pergunta do José Ayrton, na cidade de Alto Paraguai, no Mato Grosso. Tenho 15 anos e 7 meses de insalubridade e mais 4 anos e 3 meses de contribuição e 56 anos de idade.
quanto tempo terei que esperar mais para a aposentadoria? Pelos cálculos aqui, ele já tem 20 anos de contribuição. Nesse caso, José, tudo depende do grau de exposição dos agentes nocivos a qual você esteve exposto nesses 15 anos e 7 meses. Quanto mais exposto for, mais fácil fica para você ter acesso ao reconhecimento desse período como período especial. E esse período como especial, você tem como aposentar-se com 15, 20 ou 25 anos. Ou seja, para responder essa tua pergunta com exatidão, José, o ideal era ter acesso de fato aos teus PPPs, ver de fato qual era o nível de exposição que você tem, os agentes nocivos que você estava exposto, reconhecendo esse período como um período realmente especial, somar com o período dos 4 anos e 3 meses e chegar a um cálculo final. O ideal é que você possa buscar esses documentos, né, e realmente buscar um apoio aí na sua cidade, aí no Mato Grosso, de alguém que realmente lide também com aposentadoria especial. Professor Rafael Castelo Branco, uma pergunta também, com uma resposta que vai ser boa para o nosso ouvinte internauta, que é, no caso, a dúvida da dona Elisete, de Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná. Ela conta a seguinte história. Gostaria de saber se tenho direito à aposentadoria rural. Tenho todas as notas e vou completar 55 anos de idade. Só que trabalho há 18 anos pelo Estado e continuo tirando as notas. Tenho o direito de escolher por qual aposentadoria ou qual sistema eu posso me aposentar? Posso parar de tirar as notas? Ela tem 2 opções de aposentadoria aqui, professor Rafael. Ela teria que comprovar, Lisete, todos aqueles que pretendem comprovar uma aposentadoria rural têm que comprovar realmente o exercício do labor no campo. Né? Não é o simples fato da contribuição sindical, como alguns segurados acreditam, né? O fato de contribuir para o sindicato que vai dar direito. Na realidade, a gente sabe que, dependendo do município, a gente sabe que tem situações de agricultores que trabalham pela manhã no campo e trabalham meio turno pela prefeitura. Agora, eu entendi aqui, professor Rafael Castelo Branco, que a dona Elisete tem as comprovações de atividade rural. Quando ela fala em emissão de notas fiscais, entendo eu, pela venda de produtos que ela gera no campo. Se for essas contribuições como segurada especial, porque até tem um detalhe interessante, Luzenor, que o agricultor, a pessoa que trabalha no campo, ela pode se enquadrar de diferentes formas. Existe o segurado especial, que é esse agricultor que a gente costuma muito lidar aqui no programa, que é aquele que trabalha basicamente no regime de subsistência, né, que trabalha no regime de agricultura familiar, que não tem empregados contratados, que tem uma pequena produção, que esses basta comprovar realmente o trabalho no campo para ter acesso a uma aposentadoria de um salário mínimo aos 55 ou aos 60 anos de idade. Mas nós temos outras formas de pessoas que trabalham no campo, como o caso, por exemplo, do contribuinte individual, que aí sim já é um agricultor com uma produção maior, né, que realmente vende o seu excedente, que aí esse contribui como se fosse um empresário, paga no carnê mensalmente e todas as contribuições elas são recolhidas para o momento da aposentadoria. E ainda tem a figura também do agricultor contratado, que é aquela situação daqueles que trabalham, por exemplo, em fazendas de agricultura ou de pecuária, que tem o seu contrato de trabalho realmente formalizado. A carteira assinada. Exatamente. Então, nesse caso aqui da Elisete, se você for segurada especial, ou seja, aquela pequena agricultora, você tem que ter a comprovação de 15 anos de contribuição aos 55 anos de idade para você vir a se aposentar. O fato de você trabalhar há 18 anos também para o Estado, apesar da lei não proibir, pode apresentar uma certa dificuldade, que o INSS vai ter um cuidado maior de verificar se é de fato ou não um agricultor. Repito, professor Rafael, nesse caso, a dona Elisete tem lá, cumpre a jornada dela no campo, emite a nota fiscal pelos serviços, pela produção comercializada, paralela tem a atividade no Estado e contribui, pelo que deixou a entender, para 2 sistemas, para 2 regimes. O regime do Estado, lá do Paraná, pelo qual ela tem direito aos 60 anos de idade e 15 anos de contribuição a uma aposentadoria, e pelo regime geral da Previdência Social, daria também outra aposentadoria? Poderia sim, porque na verdade são contribuições para regimes realmente totalmente diferentes. Mais uma pergunta agora de Catalão, em Goiás. Francisco José, 53 anos de idade e 30 anos de contribuição.
53 anos, 30 anos de contribuição. Hoje você ainda não tem, Francisco, direito a aposentar-se, mas nas regras atuais, você com mais 5 anos de contribuição terá sim condição de aposentadoria. Pois então, professor Rafael, deu uma resposta boa agora para o Antônio Francisco, que não disse em que cidade brasileira se encontra, mas tem 65 anos de idade e 19 anos de contribuição. Notícia muito boa, Francisco. Você já tem condição, sim, de obter o benefício de aposentadoria, tendo em vista já o atendimento aos critérios de aposentadoria por idade. E qual a resposta para o Adão Júlio, que se encontra no Rio de Janeiro? Tenho 15 anos de contribuição e 58 anos de idade. Fui chamado para revisão e o médico me deu um novo benefício. Será que quando eu for outra vez para a perícia, eles irão me dar alta? Não, na realidade, Adão, tudo vai depender da análise do perito acerca dos documentos que você vai levar daqui a um ano. O ideal é você se programar para quando tiver faltando 15 dias para encerrar esse ano de que lhe foi concedido de benefício, você possa entrar em contato, caso ainda permaneça capacitado, pedindo a prorrogação desse benefício. O Antônio, em Parambu, disse que deu entrada há 2 meses no pedido de aposentadoria e até o momento não recebeu resposta. Tem 65 anos de idade e 21 anos de contribuição com trabalho em serviço hospitalar. Pelas informações que você nos passa, Antônio, muito provavelmente você vai ter sim reconhecido o seu direito à aposentadoria, tendo visto que você já tem um período de carência e a idade mínima para obter o benefício. Antônio Tavares, em Sergipe. Olá, bom dia. Meu sobrinho tem AIDS. Será que ele tem direito à aposentadoria? Se eventualmente, Antônio Tavares, ele tiver contribuído para a Previdência, estiver na qualidade de segurado e comprove que a AIDS, porque a gente sabe, Luciano, que existe várias pessoas que possuem o HIV e que não tem repercussão no seu dia a dia, vamos dizer assim, elas conseguem conviver com o vírus da AIDS e realmente não ter afetado a sua saúde laboral. Mas, a depender do caso, pode sim ter acesso, Antônio, a um benefício de aposentadoria, sim, ou até mesmo um auxílio-doença. Mais uma dúvida agora da Maria das Graças, em Lagoa Salgada, no Rio Grande do Norte. Fiz uma cirurgia de reconstrução e fiquei sem conseguir levantar o braço. Tenho direito ao auxílio-doença, professor? Primeiro ponto, comprovar a qualidade de segurado, ou seja, comprovar a graça de que, de fato, está contribuindo para o INSS, está protegida pela Previdência Social. E o segundo ponto, comprovar que essa situação que você mencionou, ela é incapacitante para a realização das atividades laborativas. Mais uma dúvida agora da Franciene, no Rio de Janeiro. Tenho 53 anos de idade, já fui operado da coluna há 9 anos e continuo me tratando da lombar. No último diagnóstico, o médico disse que tenho fibromialgia. Há 2 anos recebo o benefício auxílio-doença. Com essa mudança, corro o risco de ficar sem esse benefício? Ela fala sobre a reforma previdenciária. No caso, Franciene, o benefício, mesmo com a reforma, ele vai continuar existindo, né? O que pode vir a realmente tirar o seu benefício para que você fique realmente sem o benefício é a comprovação por meio de uma perícia de que você recuperou a sua capacidade de trabalho. Isso, independente da reforma ou não, pode sim vir a acontecer. Sérgio, na cidade de Riacho Santana, na Bahia, tenho um BPC e minha esposa vai se aposentar em outubro. Será que o meu benefício vai ser cortado por eu ser casado no civil com ela? No caso, o que acontece? Se for percebido pelo sistema de previdência, né, no caso a assistência social, verificar que você ultrapassou os critérios de renda, que é de 1/4 de salário mínimo por pessoa do grupo familiar, eventualmente pode sim esse benefício ser cessado. Professor Rafael Castelo Branco, a dona Lúcia, em Tianguá, diz que tem uma irmã que tem problemas mentais e recebe o auxílio do INSS. E quer saber se a irmã vai ser chamada para a perícia ou se existe risco desse benefício ser cortado. Pode sim. Na verdade, o INSS, a Previdência de uma forma geral, ela pode a qualquer momento rever seus atos, revisar eventuais atos de perícia. Então, daí a importância, no caso, Lúcia, de você guardar esses atestados para que, caso você seja chamado, no caso ela possa comprovar o real estado dela clínico de saúde. Mande a sua pergunta, a sua mensagem e diga em que cidade você se encontra para o nosso WhatsApp 085 98940 2385. Dona Francisca Marinha, em Fortim,
Tenho 26 anos de carteira assinada e 48 anos de idade. Sou professora, mas no momento estou fora da sala de aula devido a problemas de saúde. Ela diz, professor Rafael, que tem suspeita de lúpus, sofreu com epilepsia e pergunta se já pode dar entrada na aposentadoria. No caso, a professora, ela tem condição, desde que seja professora do ensino infantil, fundamental ou médio, acesso a uma aposentadoria com 25 anos de contribuição como professora nessa condição, devidamente comprovada, né? E quanto à idade, professor? Quanto à idade, nesse caso, ela não tem uma idade mínima, ela não precisa, pelo menos nas regras atuais. Quer dizer que ela pode dar entrada no pedido de aposentadoria? Ela pode, desde que ela atenda a esses critérios, né? Como a gente disse, professor do ensino infantil, fundamental ou médio. Agora tem um detalhe importante, ela fala da questão de lúpus e ela fala da questão da epilepsia, né? Que ela está impossibilitada de entrar em sala de aula. Então, essas situações, elas podem também justificar um benefício por incapacidade, como auxílio-doença ou até mesmo uma aposentadoria por invalidez. O ideal é você, Francisca, buscar um médico e certificar se essas situações, elas lhe incapacitam para o exercício do trabalho. Dona Fátima, em Uruburetama. Ela diz, professor Rafael, que o pai faleceu no domingo, dia 22. O benefício seria liberado no dia 25. Eu, como filha, fui até o banco para sacar o benefício, mas o banco recusou. Disse que precisava ir ao INSS para poder fazer a liberação. Fui ao INSS e eles me informaram que precisamos de uma ordem judicial para poder sacar o dinheiro. Isso é verdade? Dúvidas da dona Fátima em Uruburetama. Isso, na realidade, Fátima, a partir do momento que a pessoa vem a óbito, né, o cidadão vem a óbito, todos os bens daquele cidadão, tudo que você possui passa a pertencer ao que a gente chama de espólio. E aí, para que eventuais herdeiros possam ter acesso a esses bens, é necessário realmente ou uma ação de inventário, né, que inclusive hoje nós temos a possibilidade, Luzeno, preenchendo alguns critérios, de fazer um inventário, inclusive no cartório, ou até mesmo uma ação chamada de alvará. E aí, realmente, você vai precisar de apoio de um advogado ou de um defensor público. E eu acrescento a essa informação, a essa resposta dada à dona Fátima pelo professor Rafael, que o último levantamento apresentado pelo INSS dentro da Operação Pente Fino revelou que muitos benefícios cortados, suspensos pela Previdência Social, foram por conta de pessoas, vizinhos, amigos, familiares que estavam recebendo de forma indevida o benefício que era pago ao aposentado, ao segurado que tinha direito a receber esse dinheiro do INSS, e aí a pessoa morreu. E mesmo assim, alguns herdeiros ou amigos, vizinhos, procuradores receberam esse dinheiro. E isso é uma forma ilegal de recebimento desse recurso que o INSS chegou a suspender no caso de milhares de pessoas no Brasil e centenas no Ceará. E em alguns casos, professor Rafael, o INSS vai à justiça para buscar esse dinheiro de volta. Na realidade, muito bem pontuado, Luzeno, essa medida, né, essa situação é uma situação de ilícito civil, porque você está recebendo um valor que você não tem por que está recebendo, e também é um ilícito penal. Então, eventualmente, aquele que recebe uma verba que não é para que possa receber, você pode ser enquadrado não só a devolver a quantia que você eventualmente recebeu de maneira indevida, como também até responder criminalmente por você estar tendo essa conduta ilícita. Vamos agora a Icó, na região do Vale do Salgado. Dona Francisca, eu recebi um auxílio-doença que se tornou uma aposentadoria por invalidez. Sou agricultora e já tenho 56 anos de idade. Queria saber como eu posso trocar a aposentadoria por invalidez por uma aposentadoria normal, por idade. Você pode fazer isso, Francisca, desde que você tenha, hoje com 56 anos de idade, pelo menos comprovação do exercício do trabalho no campo por pelo menos 15 anos. Né? Aí você fazendo você faria um requerimento e aí você converteria a aposentadoria, que hoje é por invalidez, para aposentadoria de fato por idade. Um ouvinte da Grande Fortaleza não se identificou e faz a seguinte pergunta: tem 33 anos de contribuição e 60 anos de idade. Com quais condições pode se aposentar? Ou pergunta também se a reforma previdenciária vai prejudicá-lo. Na verdade, pela reforma previdenciária, assim, primeiro falando sobre a possibilidade de aposentadoria, ou você contribui mais 2 anos
e aposenta por tempo de contribuição nas regras atuais, ou você aguarda os 65 anos de idade e aí você se aposenta por aposentadoria por idade. Isso nas regras atuais. Caso a reforma... E aí leva, professor, me perdoe só interrompendo, leva, no caso desse ouvinte, com 65 anos de idade e 35 anos de contribuição, tem a aposentadoria no valor integral. 65 anos de idade e 33 de contribuição. Não, quando ele chegar aos 65 anos de idade e aos 35 anos de contribuição, ele se aposenta pelo valor integral. Porque na verdade, para que ele possa, hoje nas regras atuais, se aposentar de uma maneira integral, ele somando essa idade de 60 anos com os 33 de contribuição, ele tem 93 pontos. Ele teria que ter pelo menos 96, ou seja, se ele continuar contribuindo por mais 1 ano e meio, ele teria condição sim de aposentar-se de maneira realmente integral. Perdão, 1 ano e meio não. 35 anos de contribuição, daqui a 2 anos. A pergunta que vem do interior do estado, a nossa ouvinte diz que o marido é aposentado por invalidez e recebe o 13º salário todo ano. E quer saber se caso o marido venha morrer primeiro do que ela tem direito a um benefício por morte. Ele tem 55 anos de idade e tem um benefício devido ao AVC e a um aneurisma cerebral. Ele recebe o 13º salário porque, na realidade, ele é um beneficiário de um benefício previdenciário. Então, no caso ele venha a óbito, que é o que a gente não torce, né? Ele pode sim você tem acesso sim a uma pensão por morte no valor do benefício que ele possui. Eliane de Freitas, da cidade de Caridade, nos sertões de Canindé. Daqui a 4 anos, completo os 15 anos de contribuição e terei 61 anos de idade. Quando completar o tempo de serviço, vou precisar contribuir por mais 1 ano até completar a idade de 62 anos. Atualmente tenho 57 anos de idade. A Eliane já faz uma pergunta dentro do novo cenário previdenciário brasileiro. Do novo cenário, na realidade sim, Eliane, porque você vai ter na realidade, Eu quero uma resposta boa, professor Rafael, porque ela disse que hoje tem 57 anos de idade. Ainda vai pagar pedágio? Vai pagar pedágio, sim. Você vai entrar nas regras de transição, Eliane. Essas regras ainda estão sendo discutidas. Na realidade, nós temos 4 regras, né? As 4 principais regras de transição estão sendo discutidas lá no Senado. E caso a reforma seja aprovada nos termos em que foi votada em primeiro turno nessa semana, você realmente vai ter que aguardar pelo período da idade mínima, que aí depende do ano em que você vai completar essa idade mínima, para que você possa, sim, ter acesso a um benefício de aposentadoria. E para o Tarcísio em Aquiraz, que tem 64 anos de idade, mais 32 anos de contribuição, quero saber se com essa nova regra a idade do tempo de serviço vai mudar. Não, na verdade, você vai continuar tendo a possibilidade de aposentar-se com 65 anos, Tarcísio. Independentemente da reforma da Previdência passar ou não, nos termos em que ela foi colocada, você com 65 anos de idade, devido ao fato de você já ter os 32 anos, já tem 32 anos de contribuição, você terá a condição de aposentar-se. Mas tem uma curiosidade ainda para o Tarcísio, que ele quer saber também se nessa condição atual ele já pode dar entrada no pedido de aposentadoria. Afinal, a soma chega a 96 pontos, 32 anos de contribuição e 64 anos de idade. Não pode, porque na verdade, Tarcísio, para que você possa ter acesso à fórmula 8696, você tem que ter pelo menos 35 anos de contribuição. Como você ainda tem 32, o ideal é que você aguarde até os 65 anos mesmo. E a dona Nilzinha Aguiar não disse em que cidade se encontra, mandou a pergunta pelo nosso Facebook, tem 24 anos de contribuição e 55 anos de idade. No caso, você vai ter que aguardar nas regras atuais até 60 anos de idade, né? E para que possa ter direito a uma aposentadoria ou por idade, né? Ou você completando 30 anos de contribuição, ter acesso à aposentadoria por tempo de contribuição. Situação semelhante da dona Maria Tereza em Novo Oriente, Piauí, com 52 anos de idade e 28 anos de contribuição, professor Rafael? Nas regras atuais, muito parecido. Nas regras atuais, você tendo 30 anos de contribuição, você tem sim condição de aposentadoria. Mas ela tem 52 anos de idade e 28 anos de contribuição. Vai se enquadrar nas novas regras da Previdência Social? Em sendo aprovada, sim. E aí você vai, sem dúvida, ser enquadrado
enquadrado em uma das regras de transição que ainda estão sendo discutidas. E Dona Maria José, em Nova Palmeira, Paraíba, quanto tempo ainda terá pela frente para trabalhar e garantir a aposentadoria? Hoje, com 20 anos de contribuição e 52 anos de idade. Ó, Dona Maria José, eu, a Lucinha Barbosa, o Beto Almeida, o professor Rafael não, mas a gente se enquadra na mesma situação da senhora. Mas eu quero ouvir a resposta para a senhora dada pelo professor Rafael. Na verdade, Maria, você vai ter que continuar contribuindo, tendo em vista que esses 20 anos de contribuição, eles não são suficientes para que você obtenha um benefício de aposentadoria. Nas regras atuais, você teria que ter pelo menos mais 10 anos de contribuição. Sebastião, em Ribeiro da Cruz, no Paraná. Sou funcionário público e tenho 27 anos de contribuição. Completo 65 anos de idade em dezembro. Poderá dar entrada na aposentadoria sem prejuízo com a reforma previdenciária? No caso, o funcionário público, Sebastião, tem que só verificar qual o regime a qual você está vinculado. Se é um regime próprio do seu município ou do estado, ou até mesmo o regime da União, ou se é o regime geral, no caso do INSS. Entretanto, tem uma boa notícia, porque independente de ser vinculado ou não a um dos regimes, você provavelmente, já em dezembro, completando os 65 anos, você tem condição sim de aposentar-se. E Dona Tereza Bussato, em Linhares, Espírito Santo, diz que já passou por 12 cirurgias na mão. O período sempre a reprova quando tem o pedido de aposentadoria, 53 anos de idade e 23 anos de contribuição. Tem 3 laudos médicos recomendando a aposentadoria. Ela quer saber o que precisa fazer, professor Rafael. No caso, se você não obtém, já tentou várias vezes no INSS, não conseguiu comprovar essa incapacidade total e permanente, o próximo passo é tentar, provavelmente, na esfera judicial, por meio de um advogado da sua confiança ou um defensor público aí da sua região de Linhares, no Espírito Santo. A dona Lindalva Maria, que está na cidade de Tupaciguara, Minas Gerais, tem 60 anos de idade, 13 anos de contribuição, alguns meses, anos como contribuinte para o MEI, ou via MEI, o microempreendedor individual. Ela quer saber se ao completar os 15 anos de contribuição, poderá dar entrada na aposentadoria. Sem dúvida, Lindalva. O ideal é que você permaneça contribuindo e assim, quando completar as 180 contribuições mensais, que são justamente os 15 anos, terá sim acesso ao benefício. Dona Maria Madalena, em São Paulo, ela pergunta, professor Rafael, se precisa completar os 55 anos de idade para, na condição de agricultora e hoje com 19 anos de contribuição, dar entrada no pedido de aposentadoria. Hoje ela tem 52 anos de idade. Não, na realidade tem sim que aguardar, Madalena, tendo em vista que a lei ela é clara quando ela estabelece, na verdade, a idade mínima para obtenção do benefício rural por idade, de 55 anos para mulher, 60 anos para homem. E nesse caso da senhora, dona Maria Madalena, a exemplo dos demais trabalhadores rurais, não precisa ter preocupação com a reforma previdenciária, porque as novas regras não irão atingi-los. Maria Brito, em Madalena, interior do Ceará, tenho 25 anos de contribuição e 55 anos de idade. Se for agricultora, já tem direito, já passou o tempo, pelo menos, de contribuição para se aposentar. Se for agricultora, no caso se enquadrar como segurado especial, Marta, tem sim condição, porque o tempo mínimo é o de 15 anos, né? Ou seja, 180 contribuições mensais. O Valfredo Aragão não diz em que cidade está, mas tem 58 anos de idade, 15 anos de contribuição, sofre com problema de saúde, tem arritmia cardíaca e ele pergunta se tem direito à aposentadoria nessa condição. No caso tudo depende, Valfredo, das suas condições enquanto condições de saúde enquanto trabalhador. Se ficar comprovado realmente que essa situação ela lhe impede realmente de exercer essas atividades laborativas, tem sim direito. Maria Aparecida Isaías Max também não diz em que cidade se encontra. Sou frentista, tenho 23 anos de contribuição e 50 anos de idade. Quando posso dar entrada na aposentadoria? Tudo depende das suas comprovações, Isaías. Comprovando realmente o labor rural e a exposição a esses agentes nocivos, a gente acredita que com 25 anos de contribuição nessa sua atividade de frentista, você pode sim considerar aposentado na modalidade de aposentadoria especial. Pergunta da Ana Yonkizaki de Foz do Iguaçu, no Paraná. Tenho 63 anos de idade, sou pensionista por morte. Contribuí por 6 anos e quero saber se tenho o direito de me aposentar. Na realidade, Ana, para que você possa ter acesso à aposentadoria, tem que completar pelo menos os 15 anos de contribuição, ou seja, 180 meses. Como você tem apenas 6 até então, conforme a pergunta, o ideal é que você permaneça contribuindo.
Acabou, professor Rafael Castelo Branco. Por hoje é só. Foram dezenas e dezenas de perguntas respondidas. Muitas outras mensagens ficaram sem resposta, mas você, ouvinte, internauta, você não será desprezado nem desprezada pelo Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Quero agradecer a sua compreensão, a sua audiência pelo rádio, pela internet. Agradecer a você, professor Rafael Castelo Branco, que mesmo meio afônico como eu também, porque a ventania tá grande, a gente vai conduzindo aqui o Alerta Geral, mesmo com essas dificuldades na fala, mas o compromisso acima de tudo é com você, ouvinte internauta. Professor Rafael Castelo Branco, um grande abraço, bom final de semana, boa recuperação. Muito obrigado, Luzenor. Desejar a todos os idosos que acompanham aí o nosso Alerta Geral um grande parabéns pelo mês do idoso, né, que foi essa semana no dia 1º. Queria deixar um grande abraço aqui a um casal que sempre acompanha semanalmente aqui o nosso trabalho, o Damião e a Cleonice, que, doutor, me mandem um abraço, a gente está mandando esse grande abraço, e também deixar um abraço... E onde é que estão o Damião e a Cleonice, professor Rafael? No município de Fortaleza, sempre... Cidade de Fortaleza. Sempre acompanhando o Alerta Geral. E deixar um grande abraço ao nosso grande irmão, amigo, professor Alain Bandeira, um grande previdenciarista, que também acompanha o trabalho, e a gente fica muito feliz com a sua audiência, Alain. A você, Damião, Cleonice, Alain, a todos os nossos ouvintes internautas, nosso muito obrigado, grande abraço. Bom final de semana.